Salve família! Meu nome é Marlon, eu sou professor de atualidades aqui do Estanteando e hoje vem comigo que nós vamos discutir os 5 momentos decisivos para a história do nosso Brasilzão. Então vamos lá! Mas antes, eu quero pedir para vocês que deixem aquele likezão maneiro no nosso vídeo, compartilhem nosso vídeo, que isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. Número 1, o descobrimento do Brasil. Todo mundo sabe, né, que o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses no território brasileiro, acontece em 1500, né, mas antes disso existe toda uma preparação, né, das caravelas portuguesas para a chegada aqui, né, eu não lembro quantas caravelas são. Não sei. Então, são muito barco, é barco pra caramba. Eles vêm pro Brasil, mas a intenção deles não era chegar no nosso Brasil. A intenção deles era chegar nas Índias, né? Achar uma rota diferente para chegar nas Índias, porque as rotas de comércio, né, estavam sendo dominadas, né? As outras rotas de comércio estavam sendo dominadas, e eles precisavam achar um outro caminho para poder chegar nas Índias, né? E o Cristóvão Colombo teve a ideia interessante de dar a volta, né? Eles foram dar a volta, só que eles não sabiam que tinha um continente enorme no meio do caminho e eles deram de cara com a América, né, com o território indígena. Ele não sabia que ele tinha se dado de frente com o território dos indígenas, né? Tanto que o nome Índios vem das Índias, né? É porque ele pensou realmente que tinha chegado às Índias, né? Tanto que dizem que Pedro Álvares Cabral, ele morreu achando que tinha chegado às Índias. Coitado, né? Morreu enganado pelo crush. Mas enfim. Mas a questão é que a chegada dos portugueses dá início àquilo que a gente compreende enquanto Brasil. Por isso que é importante a gente entender o descobrimento, né, as causas do descobrimento, né, o porquê que de primeira Portugal não quis muito se interessou tanto assim no Brasil, né, depois que ele descobriu que não eram as Índias. E depois de um tempo eles resolveram ir lá e a gente vai discutir isso no tópico 2. Número 2. Brasil Colônia, galera. Brasil Colônia é um momento muito importante do nosso país. Por que é importante? É óbvio, né? Porque o Brasil Colônia é o começo do Brasil, né? Quando Portugal começou a olhar o nosso país, né, e resolveu entrar de cabeça no Brasil, né? Falar tipo assim, não, tem gente querendo entrar que a gente vai usar. É mais ou menos, que sabe quando seu irmão quer pegar no seu brinquedo, você não tava nem ligando, aí ele vai mexer com o seu carro da Hot Wheels, aí você vai pegar só porque ele queria, é mais ou menos assim. Quando os outros países, né, os espanhóis começaram a querer chegar no Brasil, os portugueses falaram, não, peraí, foi mais ou menos assim. E eles começaram o processo de colonização, né? Depois do Tratado de Tordesilhas, né, que teve a divisão do território brasileiro, né, entre os espanhóis e os portugueses, Portugal começou o processo de colonização, né, e dividiu o nosso país em capitanias hereditárias. A partir daí começou o processo de colonização. Houve a questão do extrativismo mineral também, que é muito importante a gente discutir isso, porque em Portugal ele se intensificou de verdade a colonização a partir do momento que ele descobriu que tinha riqueza aqui. Porque antes eles não sabiam, né? Com o advento das capitanias hereditárias, né, quando eles começaram a fuçar em tudo, eles acharam, opa, tem coisa aqui. Então, eles começaram a descobrir riquezas no nosso país e isso intensificou ainda mais a colonização, né? Que levou à expansão territorial, né? Porque naquela época se criava muito gado aqui no nosso país. Então eles começaram a expandir os territórios, né? A expansão territorial brasileira é importante a gente discutir isso, porque antes os portugueses eles ocupavam cidades nas costas brasileiras, né? Sempre muito perto ali da região da Bahia, da região do Espírito Santo. Só que o que aconteceu? Com o advento de precisar de muitos territórios para poder expandir a criação de gado, né? Para a criação de grandes fazendas mesmo, eram locais enormes, eles resolveram expandir o território e mandaram os famosos bandeirantes, né? Outro ponto importante é a escravidão, galera. Por quê? É muito importante a gente entender o advento da escravidão no nosso país. Foi um momento em que negros foram trazidos do continente africano para cá, né? E são incorporados como mão de obra escrava, né? E também entender as consequências da escravidão para o nosso país hoje em dia, né? Número 3. A independência do Brasil, gente, é um dos momentos mais importantes pra gente falar. Quando a gente fala de momentos históricos no nosso país, é falar da independência. Por quê? Quando a gente fala da independência do Brasil, a gente está falando de quando o Brasil ele deixou de ser colônia de Portugal, né? Foi o momento em que o nosso país ele passou a ser independente, né, economicamente, né, politicamente. Foi o momento em que o Dom Pedro I ele foi até as margens do Ipiranga, né, ele foi até lá no Poço Ipiranga e gritou independência ou morte. Foi o momento em que ocorre a nomeação do príncipe regente Dom Pedro I. Ele atuou como regente de 1821 a 1822, né? Ele ocupa o cargo de príncipe regente do Brasil, então inicia-se o Brasil Império. E também uma muito importante na independência do Brasil é o dia do fico, foi quando Dom Pedro decide ficar no Brasil e ele não atende às ordens, né, da coroa portuguesa de voltar para Portugal, né, e ele resolve ficar no Brasil, coitado dele. E outra curiosidade muito interessante que é bastante importante a gente entender.
na independência do Brasil é a questão do reconhecimento da independência do Brasil. Porque, né, naquela época a gente não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha Instagram para você mandar, né, aquele zap lá para Portugal para falar que o Brasil tinha se tornado independente, né? A mensagem demorou dias, meses para poder chegar até Portugal, né? E mesmo quando chegou, logicamente, Portugal ele não aceitou de primeira, né? Lógico que a petulância, né, de Dom Pedro de querer tornar o Brasil independente, isso era impensável para Portugal, né? Era uma colônia que ainda dava muita riqueza para Portugal. E em Portugal, né, ele só veio reconhecer a nossa independência por intermédio da Inglaterra, né? Que ela chegou para Portugal e falou: Portugal, dá essa moralzinha lá, né? O BR e tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Por uma indenização de 2 milhões de libras, o Brasil se tornou independente. Portugal reconheceu de fato a independência do Brasil. Brasil independente. Número 4. Revolução de 30. A Revolução de 30 foi o primeiro movimento armado organizado por estados, né? Liderado por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, para depor o presidente Washington Luiz, né? E impedir que Júlio Prestes tomasse posse. Mas por que impedir que Júlio Prestes tomasse posse? A questão é que naquela época existia a política do café com leite, provavelmente você já ouviu falar na sua aula de história, que é aquele momento em que existia uma panelinha entre São Paulo e Minas Gerais, né? Em que a cada eleição, né, de presidentes, eles indicavam um presidente de um desses estados, por existir a questão deles serem os maiores colégios eleitorais da época. Então, eles indicavam, né, e quem eles apoiavam, os dois, acabava ganhando sempre, né? E isso veio ocorrendo, né, por muito tempo, até que São Paulo deu a louca lá em São Paulo e ele resolveu falar assim: eu não vou indicar ninguém de Minas Gerais, não quero nem saber, eu vou lançar a candidatura de um outro presidente paulista, né? Que o Washington Luiz era paulista e eles vêm com o Júlio Prestes, ao invés de indicar um mineiro, né? Ao invés de apoiar um mineiro. E isso, logicamente, não deixou ninguém contente. Minas Gerais ficou muito puto. Só que o que aconteceu? O Júlio Prestes estava concorrendo contra Getúlio Vargas, né? Getúlio, né? O gordinho lá. Aconteceu que Getúlio Vargas perdeu a eleição e Júlio Prestes foi eleito presidente. E na hora que ele foi tomar posse, Minas Gerais falou: não vem não. Pegou, montou esse movimento armado, né? Depois o Washington Luiz, para impedir que o Júlio Prestes fosse tomar posse da presidência, e Júlio Prestes foi exilado. E Getúlio Vargas, né, falou assim: né, já que ele foi exilado, eu vou aqui entrar no governo provisório, aqui, né, só pra, né, segurar quando ele voltar eu saio. Só que isso não aconteceu. Getúlio Vargas, então, ele se manteve no governo como presidente, em um governo provisório, né, e depois de um tempo, constitucionalmente, ele se tornou uma espécie de ditador, né. Número 5. Por último, mas não menos importante, Diretas Já. Diretas Já, provavelmente você já viu aquela imagem que deve ter em todo o livro de história, que é aquele mar de gente assim, com um monte de plástico, Diretas Já, né? Todo mundo com sangue no olho. A Diretas Já foi isso, mas não foi só isso, né? Diretas Já, ele foi um movimento civil de reivindicação por eleições diretas, né, para a presidência, ocorrido entre 1983 e 1984, né? Ou seja, lá no finalzinho da ditadura, né, com a ditadura já enfraquecida, o descontentamento do povo, a inflação enorme, né? Naquela época até diversos militares já estavam querendo o fim da ditadura, justamente porque o salário deles estava super inflacionado, eles estavam sofrendo duras críticas, então eles estavam falando assim: vamos cá pra fora, vamos tirar o nosso da reta porque o bicho tá pegando. Então o que aconteceu? As pessoas que já não eram a favor da ditadura viram que a ditadura já estava meio baqueada, que estava meio cambaleando ali, estavam prontos para dar aquele fatality maneiro. O que eles fizeram? Eles vieram com tudo, né, pedindo eleições diretas. No começo, o movimento não teve muitas adesões, porque o pessoal tava com medo da repressão dos militares, só que quando eles viram que os militares estavam, tipo, cagando, eles já não tinham toda aquela força que eles tinham no começo do regime, na metade do regime, depois do AI-5, eles já tinham perdido toda essa força, não tinha essa relevância grande que eles tinham naquela época. Eles viram, tipo assim, né, os militares estão quietos, né, deles, então vamos cair matando. E aí o movimento, ele ganhou toda a sua força, ocorrendo diversas passeatas, diversos comícios, né, pelo Brasil inteiro, sempre aumentando de número até chegar na grande passeata, né, que deu o aval para depois ocorrer as eleições diretas, que foi a passeata de São Paulo, que ela reuniu 1,5 milhão de pessoas, foi a maior passeata da história do Brasil, até a passeata em prol do impeachment da Dilma, que superou 3 milhões de pessoas, de acordo com os organizadores e com as fontes. Ela permaneceu no par até 2016. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e dar like no canal, porque isso ajuda pra caramba, não só nesse vídeo, nos outros vídeos também. Sai dando like aí, igual maluco, ajuda pra caramba. E é isso, as redes sociais do Estanteando, o Instagram do Estanteando, o Facebook do Estanteando vão estar na descrição, então vão lá, segue, enche de like, comentário, e é isso aí. E é isso, gente. Beijo, 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 tchau. Bebam água, se hidratem, não usem drogas ilícitas, bebê pode. Tchau.